Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 30.2, tá? Uma aula de revisão dos conteúdos, ou seja, aquela aula onde nós vamos o quê? Resgatar os principais conteúdos e conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos e conteúdos trabalhados na aula passada, você está lembrando sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou leis de Kepler, aí você acertou, tá? Falamos exatamente sobre gravitação universal e leis de Kepler. Vamos nessa? Vamos lá, olha só. As leis de Kepler são três, né? Você vai ter a primeira lei de Kepler, que vai dizer o seguinte: você tem a lei das órbitas. Na lei das órbitas, o que acontece? Os corpos eles vão fazer o quê? Uma movimentação em uma trajetória elíptica, tá? Elíptica, ou seja, numa elipse. Eles vão ter uma trajetória, vão transitar numa elipse. O Sol, a estrela, vai ficar em um dos focos dessa elipse, né? Então, uma elipse, ela tem dois focos. Então, o Sol vai ficar em um foco dessa elipse, ok, pessoal? Então, essa daqui é a famosa lei das órbitas. Cada corpo, né, que está orbitando um segundo corpo, no caso um planeta orbitando uma estrela, ele vai fazer, mas numa trajetória que é uma elipse, estando o Sol em uma dos focos dessa elipse. Bom, temos também a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, tá? A lei das áreas vai dizer o seguinte: que você vai ter um planeta, né, fazendo ali uma revolução, né? E nessa revolução, ou seja, um movimento de translação, ele vai percorrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Então, para ele poder percorrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais, o que vai acontecer? Em algum momento ele vai estar mais próximo do Sol, né? Então a velocidade dele vai ser maior, e no outro momento ele vai estar mais afastado do Sol, e aí a velocidade dele vai ser menor. Isso deve-se ao fato de que a força gravitacional depende também, né, da distância. No caso, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, naturalmente, quanto mais próximo do Sol, o planeta vai ficar mais rápido, mais afastado, o planeta vai ficar um pouco mais lento. De qualquer forma, a área que ele vai percorrer, sendo mais próximo, ou a área que ele vai percorrer mais afastado, essa área vai ser igual, tá? Então essa é a segunda lei, famosa lei das áreas. E aí vamos à terceira lei, olha só, a lei, lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Vamos pensar aqui o seguinte: uma volta, né, que o planeta realiza ao redor da estrela, ao redor do Sol, uma volta se chama período. O tempo necessário para ele completar uma revolução se chama período, ok? Então, o período é representado pela letra T, né? Aí, a distância média do planeta até o Sol, a gente vai representar por R, né? R de raio. Aí, então, basicamente, a lei dos períodos vai dizer o seguinte: o quadrado do período de um planeta dividido pelo cubo do raio médio dele vai ser sempre uma constante, tudo bem? Essa é constante. E aí você vai ter a terceira lei de Kepler. Vamos nessa? Olha lá. E aí, representado matematicamente por essa expressão aqui. Aqui é uma constante matemática que depende da massa da estrela. Aqui é o período de revolução, ou seja, o tempo necessário para ele completar uma volta. E aqui vai ser o raio médio, né? Esse raio médio, ele basicamente é uma média do semi-eixo maior e do semi-eixo menor da elipse. Ok, pessoal? Então, olha só, agora nós vamos dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouco a gente volta. Opa, acabou o tempo! Espero que você tenha conseguido fazer as questões, mais do que isso, espero que tenha conseguido acertar, mas agora nós vamos fazer uma correção no passo a passo. Vamos nessa!
Primeira questão, olha aí, primeira questão, de acordo com uma das leis de Kepler, né? Cada planeta completa ou varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol, tá? Então vai ter uma das leis de Kepler que vai dizer isso. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, nós podemos concluir que, vamos ver, primeiro, quando o planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade aumenta. Então olha só, mais próximo, velocidade aumenta. Segunda afirmação, quando o planeta está mais distante do Sol, a sua velocidade aumenta. Terceiro, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe da posição relativa ao Sol. Então a velocidade independe da posição. E aí? Vamos pensar aqui, né? Responda de acordo com o código a seguir. Então vai ser o quê? Somente 1 está correta, somente 3 está correta, somente 2 e 3 estão corretas, todas estão corretas ou nenhuma está correta. Então a resposta correta, pessoal, vai ser apenas a primeira, né? Apenas a primeira é verdadeira. Então quando o planeta está mais próximo do Sol, né? Aqui, ó, está numa elipse, ele está mais perto do Sol, vamos supor que o Sol está aqui. Ele mais perto do Sol, a distância é a menor possível. Então, se a distância é pequena, ele vai ter uma maior força, né, gravitacional. Estando sujeito a uma maior força resultante, ele vai ter uma velocidade maior, tá? Nessa região. Então, aqui a primeira, ela é verdadeira. Quando o planeta está mais distante, a velocidade aumenta. Não, aqui é falso. Quando ele está mais distante, a força de interação gravitacional é menor, a aceleração é menor e a velocidade é menor. Então, a velocidade do planeta independe da posição relativa? Com certeza é falso. Porque são distâncias diferentes, já que ele está transitando numa elipse, né? Então, são distâncias diferentes que ele pode ocupar. E aí, naturalmente, são forças diferentes e ele não poderia ter aí a mesma velocidade em todo o trânsito, ok? Então, tá aí, ó, somente a primeira é correta. Questão 2. Astrônomos, planeta X pode ser um enxame gigante de cometas. Olha que bacana. Então, o misterioso planeta X pode ser não um gigante gasoso, mas um anel bizarro ou nuvem composta de muitos cometas e planetas anões. Dizem astrônomos em um artigo publicado no jornal Astronomical Journal. Devido à enorme distância até esse planeta, uma volta desse planeta ao redor do Sol, segundo os cientistas, demora 15 mil anos. Nós ainda não sabemos onde ele está. Olha que interessante. Além disso, não temos quaisquer evidências de sua existência, além da estranha natureza do movimento de uma série de planetas anões e asteroides no cinturão de Kuiper. Então, a notícia, de fato, deixa você intrigado, né? Eles estão pesquisando ainda, tá? Temos aqui uma representação, tá? Uma imagem, outra representação do sistema. Então, vamos lá. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes em suas respectivas órbitas em torno do Sol, Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto com o nome 1996 TL66. Tá aí a representação dele. Aqui, ó. Temos uma imagem, né, representando a trajetória dele de Netuno, Urano. Analise as afirmativas a seguir. Essas órbitas, primeira, essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessa elipse? Segunda afirmação. Os 3 astros representados executam movimento uniforme em torno do Sol? Terceiro. É a continuação do segundo, tá? Em torno do Sol. Cada um com um valor de velocidade diferente do outro? Terceiro. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Então vamos analisar as proposições, né?
Vamos analisar as proposições. Vamos lá. Primeiro, ela está correta, né? A 1 está correta. De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Então, a primeira, ela faz sentido, tá certa. A segunda, ela está errada, tá? Por que está errada? De acordo com uma consequência da segunda lei de Kepler, em que no periélio a velocidade é máxima e no afélio ela é mínima, portanto, há variação de velocidade. Não tem como ele ter movimento uniforme, né? Ele não vai manter a mesma velocidade em toda a trajetória, tá? Então, nesse sentido, essa segunda está errada. E a terceira, ela está correta, né? Está correta de acordo com a terceira lei de Kepler. Então, aí são o quê? Estão corretas apenas 1 e 3. Ok, pessoal? A terceira, vamos voltar nela aqui. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a trajetória de Urano, uma trajetória mais interna, Netuno, um pouco mais externa, e a trajetória desse planeta descoberto, uma trajetória ainda maior. Bom, a trajetória que é mais interna, que é o de Urano, é a que vai ter um raio médio menor, né? Ela vai ter um raio médio menor. Então, se você vai ter t² sobre r ao cubo e vai dar um k, bom, se o meu raio para esse planeta é o menor de todos, proporcionalmente, o período vai ser o menor de todos. Então, se o período vai ser o menor de todos, nesse caso, ó, Urano vai ser o que vai gastar menos tempo para completar uma volta. Tudo bem? Então, pensando nisso, resposta aí vai ser a letra E. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Questão 3, pessoal. O astrônomo alemão Johannes Kepler, de 1571 a 1630, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. O estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que... Então vamos à primeira proposição. Para a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno ocorre quando ela está mais afastada do Sol. Segunda proposição. Para a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Terceira proposição. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for o seu período de revolução. Então, com base na análise feita, analise a alternativa correta. Então vamos lá, as proposições corretas vão ser o quê? A segunda e a terceira apenas verdadeiras? A primeira e a segunda? As proposições corretas são apenas a segunda? A proposição correta é apenas a primeira ou todas as proposições estão corretas? Então vamos lá. Proposição que é verdadeira, apenas a segunda, então vai ser a letra C, tá? Mas aí vamos discutir um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui apenas a segunda, letra C. Vamos lá. Para a primeira lei de Kepler, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ele está mais afastado. Bom, a primeira lei não trata exatamente disso, né? Não trata exatamente disso. Você tem uma elipse, o Sol está em um dos focos e esse planeta está transitando ali. Então, ele não fala sobre a estação do ano, até porque é uma combinação de translação, né, e rotação. Aí, para a segunda lei de Kepler, a velocidade de um planeta em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Então, sim, nesse caso, ele se afastou do Sol, ele vai ter uma força gravitacional menor, aceleração menor e velocidade menor, consequentemente. Para a terceira lei de Kepler, o período de rotação do planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for o seu período de revolução. Então, a lei de Kepler não fala sobre a rotação do planeta, tá? Não fala sobre rotação do planeta. Aquele período é um período de translação.
Então, não considera-se rotação. Por isso, né, está apenas correto a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.